Por isso que Nicodemos, conhecendo as Escrituras, sendo uma pessoa religiosa, praticante da religião, ele chegou e falou, mas que história é essa de nascer de novo? Porque eu achei que para ir para o céu eu tinha que obedecer a Deus, fazer tudo certo, ser um bom pai, ser uma boa mãe, fazer tudo direitinho, pagar as contas, não dever nada a ninguém. Se eu procurar fazer as coisas de uma forma boa, eu vou então entrar no céu, porque eu agi bem. E Jesus, ele declarou que não. Ninguém vai entrar no céu porque fez direitinho tudo aqui, porque obedeceu, porque foi na igreja, porque deixou de beber, deixou de fumar. Não, nada disso coloca ninguém no céu. É pela graça que nós somos salvos. Efésios, no capítulo 2, verso 8. Confere aí, por favor, se está assim escrito. Ó. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Conferiu aí? É porque tem muito texto que a gente aprende, né, a falar tanto, mas é importante que esteja escrito aí, tá? Não está escrito, Luciano? Então, a salvação não vem das obras, para que ninguém se glorie. E é fácil entender isso. Obras é aquilo que eu faço. A salvação não vem pelo que eu faço, para que ninguém se glorie. Ou seja, Jesus está dizendo assim, ó, se a salvação viesse pelo que você faz, por que Jesus morreu numa cruz? Não faz sentido. Se a salvação vem pelos meus méritos, então ninguém precisa de Jesus. Mas é exatamente porque pelos meus méritos eu jamais entrarei no céu. Não adianta, eu posso ser a pessoa mais honesta, correta e digna deste mundo. Eu não vou entrar no céu. E por quê? Tem uma explicação para isso. Porque tem um problema em todo ser humano, e não é o que ele faz, mas é o que está dentro dele. Tem algo dentro do ser humano que impede ele de entrar no céu. E aí eu posso mostrar para você, por exemplo, o texto de Isaías 59, versículos 1 e 2. Ali fala o que é que separa o homem de Deus. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E o vosso pecado encobre o seu rosto de vós para que vos não ouça. O problema do homem chama pecado. E calma que pecado não é fazer coisa errada. Isso é uma consequência. Pecado é algo que entrou dentro do homem. E este homem foi Adão. Está lá em Romanos capítulo 5, verso 12, que quando Adão tomou das mãos de Eva o fruto da árvore da ciência do bem e do mal e comeu, o pecado entrou dentro dele. Então está assim escrito, pois que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. É isso que está escrito em Romanos 5,12, Romanos capítulo 5, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, olha como é que é a questão da raça humana, da qual eu e você fazemos parte. Eu não sabia disso, não. Todo mundo que nasce neste mundo, nasce com um problema de origem. E esse problema começou lá em Adão. O pecado entrou em Adão. E o pecado passou a todos os homens, não só o pecado, mas o pecado e a morte. Deus fez Adão, criou Adão, soprou nele o fôlego de vida. Adão tinha vida física e vida espiritual. Quando o pecado entrou nele, o que aconteceu? Adão morreu para Deus. E espiritualmente ele ficou morto. A Bíblia fala que espiritualmente Adão, ele ficou com o coração de pedra. E todos nós que nascemos neste mundo, nascemos mortos para Deus, com coração de pedra, porque o pecado está em nós. Não é o que eu faço, mas é o que está em mim. É isso que aconteceu com a raça humana. Mas eu quero dar uma boa notícia. Eu imagino Jesus falando isso para Nicodemos, né? João Batista, o primo de Jesus, ele falou assim quando viu Jesus Cristo para vir para ser batizado por ele, lá no Rio Jordão. Ele olhou para Jesus, está lá em João capítulo 1, verso 29. João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Oh, aleluia! Qual é o problema do homem? É o pecado. O Cordeiro de Deus veio para tirar o pecado. O homem, fora de Cristo, ele está numa condição terrível, gente. Ele está condenado, está morto para Deus. E tem mais uma coisa que é forte. Mas a gente deve falar e orientar as pessoas, né? Porque eu também achava que todo mundo é filho de Deus. Mas Jesus falou o quê? Falou para mim, falou para todos. É duro isso, tá? Lá em João, capítulo 8, verso 44. E só para contextualizar, Jesus falou isso para os fariseus religiosos. Eles mesmos falaram assim, nós temos um Deus
que é o nosso Pai. E Jesus falou, se Deus fosse vosso Pai, vocês fariam as obras do vosso Pai. Mas o que ele falou em João 44? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer dos desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade. Quando ele fala mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Confere aí para ver se está assim mesmo. O dia que eu ouvi isso, eu falei, não, mas todo mundo é filho de Deus, sou filho de Deus. E Deus falou para mim, eu estou te dizendo que você é filho do diabo. Para ser meu filho, você precisa nascer de mim. Precisa nascer de novo. Não existe nenhum texto da Bíblia que fala que aquele que aceita Jesus nasce de novo. Não existe isso. Mas muitos acreditam nisso. Mas com todo amor e respeito, eu digo, precisa conhecer as Escrituras, precisa ler a Bíblia. Precisa ter a palavra de Deus e falar, peraí, deixa eu ver o que está escrito. Porque se você confia em mim, ou não confia em qualquer pessoa que está te ensinando, isso não é o melhor caminho. Aliás, não é o caminho certo. Não posso nem dizer que é o melhor. Não é o caminho correto. Você precisa conhecer direto das Escrituras. Estou falando do assunto mais importante da tua vida e da minha. Porque quem não nascer de novo, não entra no céu. Jesus falou assim, ó, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação? O que adianta ser abençoado aqui? Ter uma família, ter um emprego, ter uma casa, ter um certo conforto aqui. E depois, a hora que terminar este tempo, a hora que chegar a morte na tua vida e na minha, você não poder entrar no céu. O que adianta? Então, a coisa mais importante é esta. Como nascer de novo? Segundo as Escrituras Sagradas, não é segundo a nossa aqui. Segundo a Bíblia Sagrada, como nascer de novo? Jesus, que é o verbo vivo, que é a palavra de Deus, ele deixa para nós. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, do versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. É isso mesmo que está escrito? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. É isso que está escrito? Bom, de acordo com as Escrituras, então, qual que é a condição? O que é necessário para um ser humano nascer de novo? Ele tem que estar em Cristo Jesus. Essa é a condição bíblica. Aquele que está em Cristo, nasceu de novo. E olha que interessante. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus ele fala uma coisa importante. Para a gente contextualizar isso. Quem está em Cristo nasceu de novo. Ele declarou assim, ó. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aonde que está o alívio? Aonde que está a nova vida? É nele, por isso que ele fala, vinde a mim. Ele também declarou lá em João capítulo 10, no versículo 9. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, será salvo. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Então, tudo está nele, ó. Eu entro nele, eu vou até ele, eu estou nele, tudo é nele. Agora, a grande questão é esta. Como que eu faço para estar em Cristo? Como que eu faço para ir a Cristo? Como que eu faço para entrar na porta que é Cristo? Porque tudo é a mesma coisa. Meus amados, essa é a coisa mais importante que você pode ouvir. Em toda a Escritura, não tem nada mais importante que isso. Isso eu garanto. Como estar em Cristo para ser uma nova criatura?